TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Hoje nós temos aqui algumas pessoas para a gente falar sobre a reação do Brasil ao tarifaço dos Estados Unidos, né? A gente fez já uma primeira reunião na Comissão de Relações Internacionais, onde a gente comentava, né, quais seriam as possíveis consequências com relação ao tarifaço, né? Naquele momento a gente identificou que era muito incerto se ele aconteceria ou não, mas que de toda forma a área da indústria e comércio aqui da cidade de Campinas seria extremamente afetado por ter boa parte das suas relações comerciais estabelecidas com os Estados Unidos, né? Então, e depois mais para frente a gente percebeu, né, e foi comprovado que a cidade de Campinas e região está perdendo até 1 bilhão de dólares por ano, justamente por conta das tarifas. O governo brasileiro fez diversas ações, né, para conseguir fazer com que essas tarifas não atingissem, ou pelo menos que elas fossem revistas, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E para isso, nós temos aqui o Juscelino Souza, que é coordenador regional da CUT Campinas. Temos também o Luiz Antônio Guimarães, que é o vice-presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, e também o Manfred Petrich, que é diretor de microeconomia da Câmara de Comércio Exterior da cidade de Campinas. E para a gente começar aqui, né, vou começar justamente com o Luiz Guimarães, que acompanhou o primeiro debate, né, aqui junto conosco, e que tem acompanhado principalmente as influências aqui da cidade de Campinas e como isso tem acontecido. E antes de passar para o Luiz, né, a gente tem um vídeo do Guilherme Melo, que ele é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, né, para ele dar uma palavrinha para a gente começar de fato. Companheiros e companheiras, aqui é o Guilherme Melo, eu sou secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda, trabalho aqui com Fernando Haddad e venho aqui gravar esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre como nós estamos vendo esse novo cenário da economia mundial, a ascensão do Trump e essa política de guerra tarifária que ele implementou e os impactos na economia brasileira. Nós sabemos que a economia brasileira tem se comportado surpreendentemente bem frente a um mundo muito turbulento. Então, a expectativa de crescimento no Brasil, no começo do governo Lula, era algo próximo ou inferior a 1% ao ano. Nós estamos conseguindo entregar um crescimento próximo ou superior a 3% ao ano, muito acima do esperado, e isso está possibilitando que a economia brasileira atinja os menores índices de desemprego da sua história, o menor índice de pobreza da sua história, o menor índice de miséria da sua história, e mais recentemente uma pesquisa do IBGE também mostra uma melhoria significativa na distribuição de renda, das rendas do trabalho, captadas pela Pesquisa Nacional de Domicílios. Então nós temos muito que comemorar na condução da economia brasileira, mas claro que esse novo cenário traz novos desafios e novos cuidados que nós temos que ter. A princípio, o Brasil se apresenta muito bem posicionado frente à ameaça que a política comercial e econômica do Donald Trump colocam para o mundo. Por quê? Primeiro, porque nós temos uma relação deficitária com os Estados Unidos, o que significa que nós não somos alvos preferenciais dessa política comercial do Donald Trump. Tanto que o Brasil foi um dos países menos taxado naquela lista que o presidente Donald Trump apresentou. Em segundo lugar, porque o Brasil tem
uma grande diversificação de parceiros comerciais. Os Estados Unidos são um grande parceiro comercial, mas obviamente a China é a nossa maior parceira comercial, e nós temos boas relações com o Mercosul, com a Europa e com outros países do mundo. É a hora de nós fortalecermos ainda mais as nossas alianças, a nossa relação com os países aqui da América do Sul, através do Mercosul, fortalecimento e ampliação do Mercosul, assim como nós podemos construir uma parceria estratégica com a Europa, que foi, digamos assim, relegada a segundo plano na estratégia do Donald Trump. Em terceiro lugar, eu acho que o Brasil está bem posicionado, porque o Brasil é um país que pode vir a receber muitos investimentos nesse momento de incerteza global, já que os Estados Unidos não são mais o porto seguro do mundo e o Brasil apresenta muitas oportunidades, em particular do ponto de vista da transformação ecológica, de receber investimentos em combustíveis renováveis, em energia limpa, em novas tecnologias verdes. O Brasil agora desponta como um local seguro, um local mais apreciado e mais competitivo para receber esses investimentos. Então, nesse primeiro momento, nós temos que, obviamente, ter cautela, ainda há muita insegurança e incerteza sobre o que vai acontecer no futuro próximo, mas o Brasil está preparado, bem posicionado, vem de uma série de resultados positivos e nós vamos conseguir monitorando o que tem acontecido e, se for necessário tomar medidas e ações para garantir a estabilidade e sustentabilidade do nosso crescimento e do nosso processo de inclusão produtiva, inclusão social, nós certamente tomaremos aqui no Ministério da Fazenda. É isso, muito obrigado e boa reunião para vocês. Então, o Guilherme Melo trouxe o recado, né, do Ministério da Fazenda, e acho que o principal ponto, né, é que nós não éramos, o Brasil, né, não era o grande alvo desse tarifaço, mas a gente foi muito impactado por isso, né? A gente, primeiro pela incerteza econômica, depois, de fato, pelas tarifas, quando elas chegaram, muitas pessoas relataram uma dificuldade na manutenção, né, das próprias atividades econômicas, porque a grande produção era para exportação, né, porque a gente faz muita troca de tecnologia, então, de que se o tarifaço ele permanecesse, a gente teria, essas empresas teriam dificuldade de até mesmo pagar os seus funcionários, né. E para comentar um pouco mais sobre isso, né, vou falar aqui já pro Luiz Guimarães, trazer um pouquinho das impressões deles, né, do que está acontecendo, do que mudou de lá para cá, e principalmente sobre as respostas que o Brasil deu com relação ao tarifaço, né. Se as medidas foram suficientes, insuficientes, se o tarifaço realmente se concretizou ou não. Eu acho que são muitas das perguntas que chegam até a gente. Queria agradecer muito a sua presença aqui, Luiz. A palavra está com você. Obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham. Presidente, Paola, parabéns pela atitude, pela determinação, persistência dentro do tema, né, que aflige tanto a sociedade. Cumprimentar Juscelino Souza, da CUT, prazer estar aqui com você em nome da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, ao meu colega, companheiro de diretoria, que é o Manfred Petri, e que é uma pessoa que vai nos dar aqui uma visão talvez mais ampla, é uma pessoa da macroeconomia. Isso é muito importante, nós estarmos respirando essa macroeconomia, né? Apenas para começarmos a troca de ideias, né? O secretário Guilherme traz ali que o nosso PND está efetivamente positivo, ele é alvissareiro quanto ao futuro, né?
E uma das coisas que nós percebemos, eu não sei esse número de 3 bilhões aí, se é um número de sondagens, né? Ou se é alguma pesquisa específica, né? Nós ainda não temos conhecimento desse valor em termos de prejuízo, pelo menos aqui na nossa região, né? E vamos ver se a gente consegue aqui no desdobrar aqui dos trabalhos tentar identificar. Uma das coisas identificada por nós dentro da Câmara, né, também em termos de sondagem, em termos de troca de ideias, de verificação de performance de algumas empresas e alguns setores, ele nos mostra que o Brasil reagiu a contento, né? As empresas brasileiras reagiram. E vamos pegar um mercado como a carne, que é um mercado muito forte. Então, eu acho que a carne ela demonstrou uma coisa que deveria ser, no nosso modo de entender, o papel do empresário, sabe? A busca de novos mercados. E eu me lembro muito que no ano de 1999 nós abrimos o Expo Scala aqui, que é um evento que nós tivemos aqui durante anos, que cuidava realmente do comércio exterior, da logística, que é uma feira e um ciclo de palestra, que nós precisávamos aumentar a nossa base exportadora. Então, se nós temos hoje 100 empresas exportadoras, nós precisamos dobrar isso. Isso foi em 99. Então, eu acredito que esse reflexo aqui, muitos anos depois, de você saber enfrentar um tarifaço que ele veio realmente e atingiu, e é óbvio que nós não... E na época que nós fizemos a reunião aqui, a presidente vai lembrar, todo mundo estava muito mais preocupado com o tarifaço do que está agora. Primeiro, pela postura do presidente em colocar em campo uma luta, né? Ir à luta, colocar gente. E aí a gente sabe que a política é um campo difícil, é um campo problemático, cobrado de todos os lados, mas eu acho que o comportamento a nível de governamental, da Fazenda e do presidente, em ir e ter aí uma simpatia com o Trump, né? Quer dizer, gostei, gerou uma química, então isso ajuda os negócios, né? Então isso é muito importante. E a carne, o pessoal do agro, eles realmente foram atrás e conseguiram subverter aí uma quantidade de mercado até que não existia, né? Isso é importante. E todo o mercado brasileiro deveria olhar para o comércio exterior, né? Talvez nós estamos aqui falando das relações internacionais, mas será que a gente está com a audiência que precisa? Sabe, as pessoas realmente estão interessadas e buscando essas informações todas, né? Então, eu acredito que o trabalho que vai ter pela frente é grande, não só político, mas dos empresários, das entidades de classe. Eu acho que é extremamente importante para que nós possamos sair disso. Acredito também, conforme a fala do secretário Guilherme, que o país hoje pode abrir frente para novos negócios, economia verde, economia circular, terras raras, e são coisas novas, né? São coisas que estão aparecendo, mas é preciso que a gente tenha um movimento de ação, sabe? Estejamos motivados a agir. E isso é um papel do empresário. O governo ele é um apaziguador dessa situação de colocar lenha nessa fogueira para que ele possa caminhar, possa agir, né? Eu acredito muito no brasileiro como improviso, como futebol, como música. Agora, ainda no mercado, se me permite aqui o homem da macroeconomia, nós ainda estamos engateando muito. Se nós pensarmos hoje, que é uma área que eu atuo, qual marca brasileira que você, viajando pelo mundo, encontra? Qual é o sinônimo do Brasil em termos de marca de produto?
Se você pensa numa Suíça, você fala em relógio, né? Se você pensa na Itália, moda, França, moda, perfumes. Você pensa na Alemanha, tecnologia, China, agora a invasão em carros, veículos, mercado ativo. Então o Brasil precisa disso. Precisa de olhar isso, o país, como mercado. Um mercado que precisa buscar outros mercados. Nós somos 230 milhões de pessoas, temos uma população economicamente ativa razoável, né? A China, por exemplo, de repente vira os canhões para o lado dela e coloca lá dentro, bom, ela tem 1,5 bilhão de habitantes. Quantos Brasis ela tem lá economicamente ativos? Que tamanho é esse mercado? Né? Então, coisas que nós podemos, sem dúvida nenhuma, identificar, procurar, estimular, incentivar e aí na ponta praticar, sair para ação, ir para o mercado. Como eu internacionalizo uma empresa, que maneira que eu coloco um produto no exterior. E nesse ponto, a Câmara de Comércio Exterior está preparada com seus profissionais para dar essa consultoria. Por enquanto é só. Tá certo, muitíssimo obrigada. Eu acho muito valoroso a gente pensar, né, e aí quando você perguntou, né, qual é a marca, né, que a gente vê fora do país, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a Havaianas, né, que acaba aparecendo em diversos locais. Mas a gente muitas vezes não é reconhecido por uma tecnologia, por um produto, né, para além, né, de uma marca, mas assim, quais são as nossas referências, né, qual que é o nosso setor, né? Então, eu acho que isso é muito significativo, né? E nesse momento, né, do tarifaço, acho que teve uma das ações que foi a diversificação, né? De tentar buscar outros parceiros econômicos para que a gente tivesse ali a possibilidade de manter o nosso comércio, né? O Brasil, justamente por não ter um setor específico, mas a gente faz exportação desde o setor alimentício até tecnologia. Então, a gente pode ter diversos parceiros comerciais, né, fazendo até mesmo que a gente repense essa parceria com os Estados Unidos, né, que agora está tão ameaçada por conta de um presidente. Então, acho que é a primeira vez que a gente olha, né, com esse olhar político, né, de quando a gente tem uma relação econômica somente com um país, né, e a gente tem uma mudança política a gente tem uma mudança na política de exportação e importação, né, com esse país, a gente fica refém. Então, eu acho que esse momento é da gente pensar como que a gente não vai fazer com que a nossa economia seja refém de um outro país. E aí, para falar um pouco sobre isso, né, o Manfred, né, para poder trazer um pouquinho sobre essas questões, ele que é diretor de macroeconomia da Câmara de Comércio aqui da cidade de Campinas. Muitíssimo obrigada pela sua presença. A palavra está com você. Primeiramente, presidente, boa tarde. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente, membros da mesa, plateia, pessoal que está nos acompanhando também pela TV Câmara. É uma questão, o economista, o administrador, ele sempre é muito otimista. Eu sou um otimista. Por quê? Principalmente porque no próximo domingo, muito provavelmente nós vamos ter um encontro do presidente Trump com o presidente Lula, né, na Índia. Então, isso já favoreceu as negociações. Eu acho que o Brasil, ele, como eu comentei outro dia, é o celeiro do mundo no ponto de vista agro. O tarifaço incomodou alguns setores da economia brasileira? Incomodou, com certeza. Porque qualquer tarifa, qualquer sobretarifa que você coloque na balança comercial tem um peso, né, no teu produto final, no teu custo, na tua exportação, na tua importação, enfim, toda a balança comercial ela fica afetada. Mas o Brasil ele conseguiu compor esse cenário de uma forma muito habilidosa,
muito do ponto de vista também de buscar outros mercados. A China, nós sabemos hoje que é um mercado extremamente favorável ao Brasil, em vários aspectos. É um mercado consumidor voraz. Assim, a China, presidente, começou a tomar café. Isso para o agronegócio brasileiro é fundamental, é muito bom. Por quê? Porque o chinês, como cultura, ele gosta de consumir, ele gosta de buscar tecnologia. A presidente tinha comentado de uma marca, né, Havaianas. Havaianas é uma marca global, mas também do ponto de vista da carne, vamos lembrar de JBS. Hoje o Brasil, através da JBS e outras empresas, são um dos maiores fornecedores de carne do mundo. Então isso para nós é um peso muito grande, um peso econômico, um peso político, um peso comercial absurdamente grande. Outros mercados, nós temos o mercado aeronáutico. Nos últimos anos a Embraer ela despontou com tecnologias. Hoje você tem aeronaves como o Tucano e o novo cargueiro da Embraer que são comercializados em mais de 80 países. Então essa diversidade da indústria, essa justamente abertura de novos mercados, principalmente, porque você ter um mercado único consumidor, por exemplo, região de Campinas, ela exporta anualmente cerca de 6 bilhões. Desses 6 bilhões, 1,5 bilhão é exportado para os Estados Unidos. Ou seja, 25% do que a região, do que a RMC exporta, é destinado ao mercado americano, sendo que a grande maioria, carne, frutas e a parte têxtil e a parte industrial que sofreu um pouco mais com o tarifaço, principalmente com a questão do alumínio, que foi um dos itens que mais sofreu com a tarifa. Agora, em termos globais, o Brasil ele é muito bem quisto, muito bem visto, né? Do ponto de vista estratégico, o Brasil, como eu já coloquei várias vezes, é o celeiro do mundo. Então, assim, as oportunidades de negócio com outros países, as oportunidades de se fazer novas alianças comerciais é muito grande. E isso, eu não sou político, né? A gente estuda, a gente gosta de números. Mas, se você colocar isso numa queda de braço comercial, o Brasil tem uma vantagem muito grande, porque o Brasil é produtor. O Brasil não é consumidor. É consumidor em muitos produtos, mas, principalmente, nós fornecemos o que grande parte dos países do mundo precisam. E um deles é o agronegócio. Então, assim, eu fico muito... obviamente, a gente tem uma preocupação no início, né, o que vai afetar. O governo prontamente já fez aquela liberação dos recursos dos 30 bilhões para auxiliar as indústrias no mercado para que não fossem tão afetadas no primeiro momento. Mas, em paralelo, já se começaram várias negociações. Uma forma, por exemplo, que o presidente Lula comentou, é que justamente colocar a posição do Brasil nesse mercado global. Não só ficar fixo a um único parceiro comercial, né? Então, isso eu acho que foi muito bom para o país. Em termos de Europa, a Europa é uma consumidora voraz também de produtos brasileiros, entre frutas, agronegócio, carne, frango, enfim... eu acho que a gente está muito bem posicionado. Fiquei sabendo que agora começaram novas negociações com a África. A África vai se tornar também, gente, nos próximos 15, 20 anos, um alto consumidor de produtos brasileiros. Por quê? A população está se estruturando economicamente, socialmente, então isso também para nós é muito bom. Então, assim, eu acho que nós temos um cenário bem favorável. Estou muito otimista do próximo final de semana. Eu acho que, num primeiro encontro... na ONU já se tornou vamos conversar, então eu acho que isso é muito bom. E eu creio que muito em breve essa situação vai tá solucionada. Do ponto de vista econômico para os Estados Unidos também não é vantajoso. Por quê? Porque você também tem uma balança comercial do outro lado, que também sofre com as consequências da economia mundial. Você tem uma moeda chinesa apontando como uma forte candidata a fazer frente ao dólar, enfim. Eu acho que vai se buscar o entendimento, o consenso, e eu acredito que o Brasil, no frigir dos ovos, vai se sair muito bem. Seria isso. Obrigado. Perfeito. Eu gostei muito que tinha até separado aqui para ler, né?
os 30 bilhões, né, do Fundo Garantidor de Exportações, justamente destinado para que as empresas não sentissem o tarifaço, né? E isso é o governo justamente olhando para as empresas e garantindo, né, de que ainda nesse modelo de estabelecer novos parceiros comerciais, de que inicialmente precisaria garantir a nossa proteção. Então, a nossa sobrevivência. E acho que isso são medidas, né, que vão muito de encontro com um modelo, né, de protecionismo que os próprios Estados Unidos têm feito, né? Muitas vezes a gente não olha para nós, né? Nós não olhamos para as nossas empresas, a gente valoriza muito a empresa de fora, né? E a gente esquece de quem está aqui no Brasil produzindo, quem está aqui dando sua vida, e muitas vezes a gente esquece também de quem está na ponta, né, dos próprios trabalhadores que estão dentro dessas empresas, né. E aí, para ajudar a gente nesse debate, queria passar aqui para o Juscelino, né, para falar como, né, o Juscelino, que é diretor da CUT, como que a CUT tem visto, né, esse tarifaço, se em algum momento, né, ou ainda representa uma ameaça para a classe trabalhadora, né, esse tarifaço, e principalmente a gente está num novo momento, né, então as pessoas, como já foi dito aqui, já não estão mais tão alarmadas, né, tão preocupadas com o tarifaço, mas acho que foi um momento muito significativo para a gente entender que a gente precisa diversificar os nossos parceiros e pensar em novas relações. E quando a gente depende desses parceiros, e o Manfred lembrou muito bem, né, a região de Campinas, 25% das nossas exportações são ligadas aos Estados Unidos, né? Mas o quanto disso impacta na vida dos trabalhadores, né? Então, Juscelino, muitíssimo obrigada pela sua presença, a palavra está com você. Bom, presidenta, muito obrigado pelo convite. Queria, desde já, na pessoa do companheiro Luiz, do companheiro Manfred, cumprimentar todos os homens presentes aqui. E, com a permissão da presidenta e na pessoa da companheira Geni, que foi quem serviu essa água aqui para a gente, gostaria de cumprimentar todas as mulheres presentes aqui no plenário. Então, a CUT, né, a princípio, quando veio aquela certa incerteza do tarifaço, que a gente não sabia a que ponto, né, seríamos impactados, toda a classe trabalhadora, como que seria toda essa questão das tarifas, né, que acabou vindo a calhar, e não podemos esquecer o motivo dessas tarifas, né, que foi um tarifaço articulado, né, por questões políticas, né, e a gente tem que saber, tem que deixar isso muito bem claro, porque às vezes parece que o Trump taxou o Brasil, né, por uma incompetência ou uma falta de relação política, e não foi nada disso, né, foi o contrário. Foi um deputado que sai do país e vai lá fora conspirar contra a própria nação. Então isso a gente precisa deixar muito bem claro, né, e mostrar para o Brasil o motivo da gente estar sofrendo essa sanção. E, paralelo a isso, isso me remete muito à minha adolescência, né, que falava o seguinte, que as maiores amizades que a gente tinha, a gente começava numa briga, né. Então, o Trump e o Lula, né, não tinha relação alguma até esse tarifaço, né, a gente não via ataques e a gente também não via cordialidades. Quando a gente passou a ver esse ataque do Trump para com o Brasil, o Lula passou a se manifestar de maneira muito contundente e mostrando, né, para os Estados Unidos que a gente não ia simplesmente assimilar ou se ajoelhar perante a sanção que ele estava aplicando no país. E eu acho que a válvula de escape do Brasil foi muito isso, né, uma relação política, geopolítica de um verdadeiro monstro político que é o Lula, de conseguir se comportar e se postar de maneira muito firme com relação ao tarifaço. E a partir disso foi tomada as medidas, né? Como classe trabalhadora, a apreensão no primeiro momento foi muito grande, né? Porque a gente sabe
do tamanho do impacto que são as exportações para os Estados Unidos aqui no Brasil. Eu, particularmente, que sou do ramo da construção civil, para nós, a gente imaginava um efeito contrário, né? Só que nós temos setores dentro do nosso sindicato, por exemplo, que a gente viu que o impacto seria assim, desastroso. O setor de imóveis, por exemplo, que é muito exportado, né? Só que as empresas acabaram se utilizando de algumas criatividades, né? De algumas questões, aquelas relações com outros países vizinhos, né? Existe também jogadas aduaneiras para poder fazer essa questão das exportações, claro, com uma taxa maior, mas não sendo impactado por toda a taxação que veio para o Brasil. Então foi feito uma relação mais criativa e isso acabou não impactando tanto nesse setor a princípio. E o setor da construção civil, né, como a gente já esperava, né, o Lula, vendo que o impacto na indústria seria muito grande, né, claro, algumas coisas já estavam engatilhadas, mas o Lula mostrou, né, como que assim como lá em 2008 teve a questão daquele problema em que ele, com a construção civil, conseguiu surfar muito bem, agora também a construção civil vem sendo uma importante válvula de escape, né? Não é à toa que ele lança o novo Minha Casa Minha Vida, aumenta ali as faixas dos fundos, né? Então conseguimos, né, respirar a classe trabalhadora através, né, dessas medidas. Também agora o Lula acaba de anunciar, se eu não me engano são 30 bilhões também para reformas de casas, reformas de apartamentos. Então eu acho que a válvula de escape, né, do Brasil nesse momento vem sendo a construção civil, né, vem minimizando esses impactos, mas ainda temos sim um cenário de apreensão, né? Nós estamos muito num impacto que a gente ainda não sentiu ele na sua totalidade, né? A gente tem empresas aguardando o que vai acontecer, estocando, tem empresas em férias coletivas, o que é um pouco preocupante, mas a gente entende que os trabalhadores sabem o que está acontecendo, apesar de toda a apreensão, entenderam a postura do governo federal, né? E apesar de toda essa apreensão, é um povo que ainda não abandonou suas pautas, né? Então a gente vem sim querendo avançar em outras pautas, né? Principalmente no fim da escala 6x1, que a gente acha que também é um fator de desenvolvimento econômico e social da classe trabalhadora, né? Porque as pessoas falam muito do impacto econômico da escala 6x1, mas ninguém fala do impacto social. Então, esse impacto social ele também se volta para a economia. Então, quando um trabalhador ele tem um dia a mais para ele poder ter um lazer, um convívio familiar, ter um tempo a mais ali de descanso, primeiro que ele produz mais, segundo que ele consome mais e terceiro que ele explora mais, né, os pontos turísticos, os pontos culturais das cidades. E isso se volta na sua totalidade para a economia. Então, no fringir dos ovos, né, claro, também na expectativa da gente aguardar a reunião Trump-Lula, que é fundamental, né, mas eu acho que no fringir dos ovos, o país ainda vem conseguindo ter perspectivas de avanços, mesmo com o tarifaço, mas a gente ainda tem uma certa apreensão. Então, nós estamos muito otimistas, como os economistas, né? Porque a gente entende que o governo vem conseguindo, dentro de todo esse marasmo, né, emplacar políticas que constroem uma saída para o país, mas a gente ainda tem um certo receio, porque a gente sabe que a longo prazo esse impacto pode ser muito maior, né? Então, é um pouco disso que a gente
vem visualizando e eu espero contribuir aí com o debate. Muito obrigado. Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa reflexão, né, sobre a vida do trabalhador, né, e como que o governo tem se colocado sobre isso também, ela é importante e ela está muito associado também ao comércio, né? Quando a gente consegue, a gente já teve outras crises econômicas mundiais, né? O Brasil saiu muito bem disso, né? Conseguiu ali, se a gente for pensar na crise de 2008, né? Fomos dos últimos países a entrar, um dos primeiros a sair. A gente teve muito uma produção nacional sendo incentivada por determinado momento do nosso governo também, mas isso, principalmente na pandemia, né, no pós-pandemia, a gente mudou bastante a forma com que a gente olhava, né, um pouco antes já tinha começado essa mudança, esse olhar do comércio, principalmente exterior. E nesse momento a gente volta para poder fazer essa reflexão, né, e o Brasil, né, eu acho que ele assumiu uma postura muito acertada, né? Ele assumiu o tom, né? Como se ele fosse o adulto na sala, né? De realmente utilizar os caminhos possíveis, né? Como a Organização Mundial do Comércio, né? Que o Brasil utilizou como uma plataforma para questionar as tarifas impostas pelos Estados Unidos, né? Buscando resolver disputas comerciais de forma multilateral. E essas negociações tiveram a garantia de garantir as práticas comerciais fossem mais justas e equilibradas, né? E fizemos a defesa do nosso setor produtivo, né? Defendemos a indústria, a agricultura brasileira, oferecemos canais de diálogo para sair dessa enrascada armada pelo governo dos Estados Unidos, que por diversas declarações deu a entender mesmo que queria que os países ficassem na mão dele, né? Queriam que os países fossem negociar, né, e tivesse ali a volta, né, com as tarifas, como aconteceu com a China, se eu não estou enganada, que os países, os produtos americanos, quando eles entrassem no Brasil ou em qualquer outro país, eles tivessem efeito rebote, né? Então, que ele tivesse um valor até mais barato do que os nossos próprios produtos. E isso era uma das coisas que me deixou particularmente muito preocupada, porque a gente já tem uma dificuldade de competir, principalmente no setor eletrônico, com outros países, né? Justamente principalmente da China. Então, se a gente tivesse produtos barateados, principalmente os produtos que nós produzimos, isso poderia gerar uma quebra ainda maior. E aí não tinha exportação que salvasse, né, a nossa economia. Né? E na última Assembleia Geral da ONU, vimos o presidente dos Estados Unidos, né, que ele entendeu o recado, né, e surgiu uma conversa direta com o presidente Lula para tratar das tarifas, e aí foi o que o Manfred trouxe, da gente poder fazer uma nova conversa domingo agora na Índia, né, para a gente poder também pensar e, quem sabe, destravar e zerar essas taxas aí, que seria o mundo ideal. Bom, temos alguma pergunta? Alguém tem alguma... Gostaria apenas de fazer Fala no microfone. Eu gostaria de fazer um registro, assim, né, que a gente está caminhando com o CORE numa relação institucional, já faz aí, acho que uns 8, 10 anos, né, que a Câmara vem caminhando, e na gestão do nosso presidente Márcio Barbado, nós tivemos sempre uma pauta, uma bandeira levantada, que seria o apoio, né, aos negócios, a cadeia de negócios que possa refletir no comércio exterior brasileiro. Então, nós não estamos falando aí de gigantes, nós não estamos falando de pequenos, nós estamos falando de empresas que, no nosso ver, trabalham com pessoas. E essa é a visão da Câmara de Comércio, estar apoiando o desenvolvimento, o crescimento, as atividades das empresas. Para isso, a gente abre compasso na capacitação,
tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, está indo ao encontro aí do novo mercado, como colocar a sua empresa no mercado internacional, né? E na oportunidade, nós, inclusive, parabenizamos aqui a presidente Paola, sobre a preocupação da comissão com os venezuelanos que estavam aqui. E eu achei que isso também é um papel de um país líder, um grande país na América do Sul, entende? Então, acho que isso é muito importante, porque o reflexo que está aqui, ninguém vai fazer emigrar para um lugar ruim, né? As pessoas querem vislumbrar na vida deles emprego, renda. Então, isso é o que o Brasil reflete. É um país do futuro. Sim, só que esse futuro, acho que a gente vai diminuindo ele, né? Ele estava com uns 3x, agora está com 2. Nós estamos vendo o futuro talvez mais perto, com todas essas dificuldades apresentadas aqui. Então, não vejo assim, a nossa política, por exemplo, dentro da Câmara, seria não desunir, né? Ver o público e o privado trabalhando em parceria, né? E, sobretudo, agora, podendo colaborar na capacitação, né? De empresas e pessoas. Então, essa gestão que nosso presidente Márcio Barbado, né? A quem nós trazemos um grande abraço, a presidente Paola, né? Aproveito também para passar os cumprimentos da Câmara e do nosso presidente para você, Juscelino, e ressaltar esse ponto que a Câmara oferece. E nós estamos hoje anunciando aqui também para você que dentro de uma linha de crescimento, nós estávamos com ligações na nossa região com 48 cidades. Hoje nós passamos para 90 cidades, assim, passamos para macro-região. E por isso que hoje nós temos um diretor de macroeconomia. Quer dizer, nós estamos crescendo e, necessariamente, o setor macroeconômico passa a despertar aí um interesse maior na Câmara, né? Fico à disposição, presidente. O Manfred quer dar uma palavrinha, já fazer as considerações finais? Obrigado, presidente. Reiterando as palavras do Luiz, justamente a Campinas é uma região, falando um pouco de macroeconomia da nossa região, é uma região que desponta no cenário, eu digo, do país, no cenário nacional. Por quê? Porque nós temos indústrias de ponta, nós temos um agronegócio forte na região, nós temos um aeroporto de primeiro mundo, nós temos universidades e instituições de ensino de ponta. Então, eu acredito que Campinas, nos últimos anos, ela vem se estruturando de uma forma muito agressiva do ponto de vista de crescimento econômico. Isso, para nós, é muito bom. Do ponto de Posso até colaborar com o setor de tecnologia, máquinas e metais, né? Exatamente. Então, e voltando a falar um pouquinho de Brasil, eu acho que nós, nessa guerra de braço, eu acho que nós temos todo o potencial de amenizarmos a situação, porque o Brasil sempre foi um país pacífico, sempre foi um país que se relacionou com o mundo todo, né? Nunca teve nenhum empecilho com esse ou com aquele. Então, eu acho que a política externa nossa, a política internacional, do ponto de vista de chegar numa adequação, está muito próxima. Isso, para nós, é obviamente, conforme o Juscelino colocou, existe a preocupação, obviamente, com a classe trabalhadora, isso é evidente, mas, por outro lado, o governo está trabalhando nesse sentido para minimizar esse tipo de impacto, né? A gente sabe que do outro lado também, a geopolítica americana é uma política de consumo e, obviamente, eles também já estão sentindo esses impactos. Por quê? Porque essa barreira de entrante colocada, como a gente fala na economia, que é toda a dificuldade que eu coloco para o teu produto chegar no meu país. O Brasil fazendo essa contraofensiva, eu acho que coloca também alguns pingos nos is. Então, eu acho que a gente está caminhando num consenso. Então, para nós é importante, a balança comercial com os Estados Unidos é muito importante para nós, né? Assim como
a balança comercial americana depende do Brasil. Então, eu acho que esse front aí vai ser solucionado rapidamente. E da nossa região a gente fica sempre muito otimista, é uma região que está crescendo bastante do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de emprego. Então, eu acho que a gente tem tudo aí para os próximos anos a gente despontar no cenário nacional e mundial. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez aos presentes e estamos sempre à disposição. A gente também aqui. Juscelino, você quer comentar, fazer um comentário e considerações finais? Acho que é mais agradecer mesmo, né? Dizer que a gente também está muito otimista com relação aos cenários que estão por vir e com as políticas que vêm sendo implantadas para minimizar esse impacto, né? O Brasil é um país extremamente rico em tudo aquilo que o ser humano precisa para sobreviver, água, alimento, né? Nós somos um país pacífico, a gente também tem um turismo, né, muito relevante. Se eu não me engano, eu li uma matéria outro dia que a gente chegou a 7 milhões de turistas, um recorde, né, absoluto, né? Então eu acho que o Brasil tem tudo para sair mais fortalecido ainda, e dependendo da conversa Lula e Trump lá, nós vamos sair não só mais fortalecidos, nós vamos sair com recordes e recordes, né? Porque tudo aquilo que foi injetado na economia não volta atrás, ele vai estar ali, e com essa tarifa sendo minimizada ou disseminada, nós vamos ter aí, né, uma expectativa muito grande, né, do país estar batendo, né, mais um recorde aí de crescimento. Então, agradecer à presidenta, agradecer a todos e todas que esteve presentes e que esteve nos assistindo aí pela TV Câmara. Muito obrigado. Imagina, eu agradeço a presença de vocês aqui, Juscelino, Luiz Guimarães, Manfred, dizer que eu acho que o grande objetivo, né, dessas duas reuniões que a gente fez sobre o tarifaço era justamente de trazer mais informações, né, porque a gente vê muitas informações difusas chegando na mídia, e nesse momento, né, a gente estava num momento melhor, inclusive com relação ao tarifaço, e já tiveram diversas medidas. E como foi dito aqui também, fazer esse alinhamento, né, porque a indústria, as empresas, mesmo as grandes exportadoras, têm trabalhadores, né? Então a gente precisa sempre estar alinhando essas duas expectativas, né, de que quando a gente aumenta a exportação, sem dúvida nenhuma, a gente aumenta também a disponibilidade de empregos, a gente aumenta a nossa economia, a gente aumenta nossos investimentos, a gente aumenta o nosso PIB, né? E nesse momento, eu acho que o Brasil está num momento de muito potencial de crescimento econômico, né? Esse tarifaço chegou, mas a gente está conseguindo sair dele, né? A gente tem conseguido diversificar os nossos parceiros comerciais, a gente tem conseguido negociar, a gente tem pressionado também, né, para que o tarifaço não nos impacte tanto, e isso tem demonstrado mundialmente qual é a potência que o Brasil tem. Então, eu não tenho dúvidas de que a gente vai sair desse processo cada vez mais fortalecido, e esse fortalecimento, eu espero que ele reflita muito um fortalecimento de indústria a médio e longo prazo, e que a gente também possa repensar os nossos parceiros econômicos. Quando a gente olha, né, e percebe que 25% das nossas exportações dependem de um único país, isso muitas vezes, né, quando esse país vai bem, a gente não se preocupa com isso. Mas agora a gente conseguiu perceber o quanto isso é preocupante e o quanto que a eleição presidencial de um outro país acabou nos influenciando. Então, eu acho que essa é uma das grandes lições que o tarifaço traz para a gente, de como nesse mundo globalizado, a política econômica ela está muito associada à política mesmo mundial, e como a gente precisa cada vez mais pensar num protecionismo a nível de Brasil, para que a gente possa fazer uma blindagem para nossas indústrias, empresas, e garantir que a nossa economia cresça independente de qualquer parceiro comercial. Então, gente, é isso,
né? Com isso, eu declaro encerrada a reunião da Comissão de Relações Internacionais da Câmara Municipal de Campinas. Muitíssimo obrigada. TV Câmara, Campinas.